Sejam bem-vindos ao módulo Espiritualidade em Provérbios. O nosso texto de hoje é o capítulo 1, do verso 20 ao verso de número 33. O sermão ou o discurso anterior, que vimos na aula passada, foi o discurso pronunciado pelo pai e pela mãe. O ambiente era o ambiente da casa, dentro da própria casa, e o pai, então, alerta ao filho acerca da ganância, acerca de se dar bem na vida por meio do roubo, por meio da violência. Nesse momento, uma nova figura surge, e é uma figura importante no livro de Provérbios, que é a sabedoria. A sabedoria aqui é apresentada como uma mulher, ela vai ser, esse personagem vai ser construído ao longo do livro. Nesse primeiro momento, é introduzido essa figura, e a partir lá do capítulo 8, capítulo 9, nós teremos mais informações acerca da sabedoria. Mas ela é personificada aqui, apresentada como uma mulher que tem conselhos, que está à semelhança dos pais, chamando a atenção do filho, do jovem, para que ele ouça, para que ele se comprometa com os seus conselhos. Então, o nosso texto começa da seguinte forma: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Então, perceba que a sabedoria está indo para as ruas, está indo para as praças, para a entrada das cidades. Ela não espera aqui a atitude, a boa vontade dos ouvintes, para ela poder comunicar a sua mensagem. Ela entende que a sua mensagem é urgente, ela é necessária, ela é importante, então ela vai atrás do ouvinte. Ela se direciona a alguns lugares estratégicos, como o texto menciona, e então ela vai, de forma, buscar meios para se fazer ouvir. Já percebemos aqui algo que fica um contraste que é definido, que é apresentado pelo texto em relação ao discurso anterior. No discurso anterior, nós temos a figura do pai, a figura da mãe, ensinando, orientando o filho a partir de casa. Já nesse momento, nós percebemos um cenário diferente. Então, o cenário dessa fala, desse discurso, é apresentado aqui no versículo 20, nos versículos seguintes. Ela grita nas ruas, levanta a sua voz do alto das muralhas, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Então, ela se localiza em lugares estratégicos de destaque, ou seja, lugares em que havia uma maior movimentação, um fluxo muito grande de pessoas, que era justamente praças. Essas praças públicas eram locais amplos que eram usados tanto para o comércio quanto também para reuniões públicas. E também a gente vai perceber aqui que ela não se limitava a essas praças públicas, mas também o texto vai dizer que ela ficava à entrada da cidade, nos portões. A ideia aqui de entrada da cidade, os portões, que dava acesso à vida da cidade, é que ao entrar na cidade, o jovem, o ouvinte, vai se deparar com várias situações que serão apresentadas ao longo do livro. Nós já vimos uma situação em que o pai está divertindo ao filho acerca de alguns convites, que aparentemente são vantajosos, mas que, por trás de tudo isso, a base é o engano. Então, diante da complexidade que é a vida na cidade, dos vários perigos ou tentações que o jovem encontrará na cidade, na sua vida diária, já na entrada da cidade, a sabedoria se coloca ali, em um lugar estratégico, onde ela poderá ser vista, onde ela vai chamar a atenção do jovem, para que, antes de entrar na cidade, antes de se deparar com toda essa realidade que vai ser apresentada, o jovem, primeiramente, possa, então, se comprometer com essa sabedoria. É algo que já nos chama a atenção aqui acerca da importância do livro de Provérbios e dos ensinamentos que são transmitidos por meio desse livro.
A reconstrução desse cenário é importante, então, para entendermos o contexto em que essa sabedoria ela é necessária. Ou seja, ela não é necessária somente para a vida do jovem diante dos convites para participar do roubo através da violência, como vimos no discurso anterior, mas ela é necessária também para comerciantes, feirantes, empresários, trabalhadores, cidadãos, ou seja, para todos os profissionais que fazem parte de uma cidade, que fazem com que a vida de uma cidade possa realmente acontecer. Então, esse contexto da sabedoria nas ruas, nos portões, nas praças, nesse ambiente de negociação, nesse ambiente de correria diária, de trabalho, isso nos mostra, isso foca para o ponto central, de que essa sabedoria ela é extremamente necessária para todo e qualquer trabalhador, para todo aquele que deseja começar a rotina do dia, a começar um novo investimento, a conduzir a sua vida fora de um ambiente religioso, mas sendo conduzido pelo temor do Senhor. É por isso que ela se posiciona nesse lugar estratégico, o que já nos mostra de forma muito clara que a sabedoria é necessária, não só para questões relacionadas à igreja ou a questões religiosas, mas a sabedoria é necessária para que o estudante, para que o profissional, para que o cidadão possa exercer o seu papel na sociedade, entendendo a esfera em que ele vive, entendendo o ambiente em que ele está inserido, como que isso se conecta com a palavra do Senhor. O versículo de número, então, 22, a sabedoria começa com uma acusação. Diz aqui o texto da seguinte forma: até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Ela começa com uma acusação, introduzindo aqui um lamento. A expressão até quando é uma expressão que é vista nos Salmos, principalmente, uma expressão de lamento que manifesta, que expressa um sofrimento por parte do falante, por perceber a situação de alguém, por perceber o estado que alguém se encontra, e, ao mesmo tempo, essa situação de lamento é uma situação ou uma declaração que expressa uma esperança, uma expectativa de que aquela pessoa saia daquele estado, de que aquela pessoa reconheça o pecado, reconheça a sua falha e possa, assim, então, se arrepender e se comprometer com os ensinamentos que estão sendo repassados. A sabedoria, ela está nesse momento direcionando a sua fala a três públicos. Nós falamos isso na introdução do livro de Provérbios, já no prólogo, lá no versículo 2 até o versículo número 7, que alguns nomes vão aparecendo. E nós temos aqui, já no versículo 22, três pessoas ou três públicos que são encontrados no livro de Provérbios. O primeiro é chamado aqui de ingênuo, que é o mesmo simples, que aparece lá no versículo de número 4. Então, a característica desse simples é que ele está aberto. Ele aqui é apresentado como alguém como um tipo de tolo. Quem é esse tolo? Quem é esse simples? Aquele que está aberto, que está propenso para receber conselhos, não necessariamente bons conselhos, mas aquele que está sendo conduzido, sendo levado por outros, simplesmente por não conseguir contrariar, por não ter experiência de vida, por não ter sabedoria. Então, o simples aqui é alguém que está aberto e que está sendo envolvido nesse processo todo, mas que ainda está sendo advertido pela sabedoria para que ele possa, então, se comprometer com os ensinamentos da sabedoria. Aqui, nesse caso, simples é um sinônimo de alguém que não tem maturidade, de ingênuo. O segundo público que a sabedoria direciona o seu discurso é chamado aqui de zombadores. Então, aqui é um outro tipo de tolo, uma outra categoria de tolo, chamada de zombadores.
Diferentemente dos simples, os zombadores não são tão abertos aos conselhos. Muito pelo contrário, eles ouvem os conselhos e depois criticam, ridicularizam quem lhes dá o conselho. Então, é uma postura completamente diferente do simples. E nós temos na última categoria uma palavra que já é uma palavra em hebraico bem mais genérica, mas que se refere realmente ao tolo e que traz uma outra categoria, que é aquele também que vive ou que tem uma vida, um estilo de vida marcado pela insensatez. A atitude que vai descrever aqui esses tolos, principalmente os ingênuos, quanto os zombadores, é apresentado aqui pelo verbo amar, ou o verbo ter prazer. Na exclamação que a sabedoria faz, ela diz o seguinte: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E aí, ao se referir aos zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Perceba, então, que o envolvimento dos ingênuos, dos zombadores, não é algo simplesmente comportamental, intelectual, mas é algo que envolve realmente o coração. Eles não apenas rejeitam a sabedoria, mas eles têm prazer em rejeitar todo e qualquer ensinamento que vem por parte da sabedoria. Então, ter prazer na zombaria, a ideia aqui é de cobiçar algo. O termo que é utilizado aqui para prazer, até quando terão prazer na zombaria, tem o sentido de cobiça, de desejo, de querer muito algo. Então, é um desejo forte por algo que a pessoa não tem, mas, ao mesmo tempo, é um desejo forte que traz um sentimento de satisfação, de alegria, um envolvimento que envolve uma ação que envolve uma atitude de emoção do coração. O que precisamos lembrar nesse momento é que essa rejeição por parte dos simples, dos zombadores, dos tolos, não é uma questão pura ou exclusivamente intelectual. Ou seja, qual é a questão? O ponto aqui não está trazendo uma dificuldade de aprendizagem, ou seja, eles se tornaram ingênuos, zombadores e tolos, não porque tiveram uma dificuldade de entender o discurso da sabedoria, não é isso. Há um envolvimento de coração, há uma postura de coração, e isso marca realmente a vida daquele que é insensato. O insensato ele pode até ter um conhecimento, e esse é um conceito básico do que nós chamamos de cosmovisão. A nossa cosmovisão de vida, ela vai ser evidenciada não pelo nosso discurso, mas ela vai ser evidenciada pelo comprometimento do nosso coração, ou seja, pelo estilo de vida, por aquilo que falamos, pela maneira como vivemos, a forma como reagimos diante das situações. Isso tudo vai manifestar o comprometimento do nosso coração. É o que está acontecendo aqui nesse momento com os ingênuos, os zombadores e os tolos. No verso número 23, a sabedoria então faz um apelo a essas pessoas: dê ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Perceba aqui no versículo uma progressão do argumento, para que ela possa derramar do seu espírito e se dar a conhecer a essas pessoas por meio das suas palavras. Primeiramente, o jovem precisa dar ouvido à sua repreensão. Ou seja, primeiramente, ele precisa se comprometer com os seus ensinamentos. E aí, então, ele vai se beneficiar. Se ele se comprometer, naturalmente, ele vai ter consequências positivas nesse processo todo. Ela vai identificar, a sabedoria vai identificar a sua fala, o seu discurso como uma repreensão. Aqui a ideia de repreensão ou correção é um apelo que é feito ao jovem para que o jovem perceba o erro, perceba o caminho, o estilo de vida errado, e ele possa, então, se arrepender e, consequentemente, se apegar ao ensinamento que ele está ouvindo. E aí, então, se isso acontecer, ela vai derramar sobre o jovem
ela constrói aqui, o autor constrói uma ideia de um vaso que está cheio de um líquido de água, de uma determinada substância, e que está sendo derramada sobre a pessoa. E a pessoa, então, está recebendo de forma constante e de forma abundante aquele conteúdo que está sendo derramado. Isso é o que vai acontecer. Ela constrói essa imagem de uma fonte que está sendo que está em pleno exercício, que está derramando água de forma abundante e constante para mostrar o que vai acontecer com esse jovem. Ou seja, a forma pela qual a sabedoria derrama do seu espírito, diz o texto aqui, é que será por meio das suas palavras. A partir do momento que isso acontecer, o jovem, o simples, o escarnecedor, o tolo, vai olhar, eles irão olhar para os ensinamentos da sabedoria, irão entender como algo prazeroso, como um manancial que está sendo derramado sobre as suas vidas. A sabedoria, ao falar, ela será esse vaso cheio que será derramado sobre todo aquele que se compromete com os seus ensinamentos. Versículo número 24, nós já é introduzido aqui com uma partícula que tem o sentido de contraste. Mas, porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Observe que o que vai ser apresentado aqui, verso 24, verso 25 também, já nos mostra que houve uma reação negativa por parte dos ouvintes. A sabedoria se colocou em um local de destaque, a sabedoria foi ao encontro dos trabalhadores, dentro do ambiente de trabalho, nas praças, dentro dos locais estratégicos de uma determinada cidade. Ela fez um apelo, ela mostrou a vantagem, ela falou, ela exortou, ela chamou a atenção, mas a partir desse versículo aqui, verso 24, a gente já percebe que houve uma rejeição, que o simples, apesar de que ele tem essa característica de estar aberto para receber conselho, provavelmente ele foi influenciado pelos zombadores, pelos tolos. Provavelmente ele cedeu à tentação dos amigos para construir um estilo de vida completamente à parte da perspectiva que é estabelecida pela sabedoria. Por isso, então, o versículo 24 começa com essa partícula que expressa um contraste. Aqui esse contraste é entre o convite que foi apresentado pela sabedoria, nos versos que nós acabamos de ver, e a rejeição dos ouvintes. Fica evidente, então, que a sabedoria tentou alcançar os ouvintes de várias formas, mas aqui há uma postura insensata, uma postura relutante por parte dos ouvintes em aceitar ou em submeter a oferta que é apresentada pela sabedoria. Verso de número 25, isso vai ficar mais claro nesse momento. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Ela novamente identifica a sua fala como uma repreensão, a parte final do versículo, porém a atitude foi novamente de recusa. Algo que vai ficar claro nos próximos versículos é que não há possibilidade do empresário, do funcionário público, do trabalhador, do cidadão, daquele que faz uma cidade movimentar, aquele que pertence a uma determinada cidade, não há possibilidade de eles rejeitarem os conselhos e repreensão da sabedoria sem terem graves consequências. Esse é um ensino que fica muito claro no nosso texto. Não há possibilidade do servo do Senhor, do ouvinte, do jovem, rejeitar o conselho da sabedoria sem pagar um alto preço. E nós vamos observar aqui que o preço que se paga por rejeitar a sabedoria é um preço muito alto. É um preço que, segundo o que nós vimos no discurso anterior, é um preço que pode custar a própria vida.
Versículo de número 26. Observe como isso vai ficar claro, como que esse sentido de julgamento e consequências vai ficar claro a partir desse momento. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. A sabedoria, ela não ri do desastre em si, não é esse o sentido. Mas o ponto central aqui é o triunfo do que é certo, daquilo que é proposto pela sabedoria sobre o que é errado, sobre o estilo de vida do tolo. Essa desgraça que o texto apresenta tem o sentido de desastre. Então, aqui se refere a um evento que acontece de forma repentina, trazendo grande dano, trazendo perda, trazendo destruição e sofrimento para alguém. Então, ela compara, ela constrói aqui a imagem de um grande desastre vindo sobre a vida daqueles que estão rejeitando os seus ensinamentos. E essa expressão ela vai acontecer em vários lugares do Antigo Testamento, trazendo justamente essa ideia de que a calamidade, a destruição está vindo sobre alguém, está alcançando alguém. Nesse caso aqui, o texto vai colocar isso da seguinte forma: também eu darei risada da desgraça de vocês, ou seja, da calamidade que virá sobre vocês, da destruição que virá sobre vocês. E aí o verso número 27, ela vai descrevendo aqui de forma mais detalhada esse cenário todo. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Ainda assim, nesse momento onde a sabedoria está trazendo as consequências para aqueles que rejeitam os seus conselhos, ainda assim a gente percebe que essa advertência não é simplesmente com a intenção de mostrar o que vai acontecer, mas ainda assim é com a intenção de convencê-los para que eles possam perceber, visualizar o que está por vir e então possam ser conduzidos ao arrependimento. Então, aqui a sabedoria faz com que os ouvintes visualizem uma outra imagem, uma grande tempestade com fortes redemoinhos, para que eles possam, então, contemplar a intensidade desse julgamento vindouro. Verso número 28. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Como os incrédulos não responderam a ela na hora da salvação, no momento em que ela se disponibilizou, em que ela estava lá na entrada da cidade, nas praças, nas ruas, chamando a atenção, ela também não vai responder na hora do julgamento. Eles, ela coloca aqui esse termo, então eles me invocarão. Essa expressão eles é uma referência clara à introdução lá no verso 22, quando ela apresenta os simples, os zombadores, os tolos que foram mencionados logo lá no início. Observe como é que ela vai fazer o mesmo uso do verbo lá no verso número 21. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. No verso 21, ela diz o seguinte: do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Ou seja, clamar aqui no verso 21 tem esse sentido de querer chamar a atenção, de querer ser ouvido, de querer transmitir algo importante. E nesse caso, no verso 21, esse verbo está sendo usado para a atitude da sabedoria diante dos simples, dos zombadores e dos tolos. Mas agora, no verso número 28, ela usa o mesmo verbo para se relacionar agora à ação desse público que teve a oportunidade de ouvir, que teve a oportunidade de se comprometer com os ensinamentos da sabedoria, mas que rejeitou os seus ensinamentos. Então, aqui nós temos uma reação da sabedoria dizendo: eu não responderei. Irão me procurar, mas não me encontrarão. Esse versículo, ele
essa verdade, esse princípio que é estabelecido, ele nos faz refletir acerca de uma verdade, de que nem sempre há uma segunda chance. A gente tem isso em mente, e é interessante como isso acontece na vida cristã, é que a gente deixa muitas situações ou situações que nós entendemos que precisam ser trabalhadas na nossa vida, e às vezes nós vamos colocando isso para frente. Às vezes isso acontece dentro de um relacionamento quebrado pela amargura, pela falta de perdão, e aí a gente vai colocando isso para em segundo plano, entendendo que nós teremos oportunidade, tempo, vida para poder resolver aquela determinada situação, mas o que o texto nos orienta é que nem sempre há uma segunda chance. Por mais que haja uma tentativa de reparar o dano ou uma tentativa de arrependimento, porém, em alguns momentos, não é possível reparar o dano. O arrependimento já não cabe, porque a situação, infelizmente, ela já chegou ao seu nível e aí a pessoa simplesmente vai colher os frutos do seu comportamento ou do seu estilo de vida. Verso número 29. A justificativa, então, apresenta aqui, a sabedoria apresenta aqui, com a expressão porque, uma justificativa, ou algumas justificativas para essa atitude tão intensa por parte dela ao não responder, ao não reagir de forma favorável mais a esse público. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha reflexão. O cerne do problema é apresentado neste momento. Eles são dignos de juízo, não porque eles não quiseram ter um desenvolvimento intelectual, não porque eles não quiseram ter uma informação diferenciada, não porque simplesmente rejeitaram a sabedoria em si. Não é essa a questão. O ponto central que é apresentado aqui é o fato deles terem desprezado o próprio Senhor. Ou seja, aqueles que odeiam o conhecimento, que recusam a sabedoria, que não se comprometem com a sabedoria, consequentemente deixam de escolher o temor do Senhor. Assim como seu comprometimento com a sabedoria é também um comprometimento com Deus, a hostilidade, a rejeição à sabedoria também é uma atitude direta contra Deus. Verso número 31, observe como eles sofrerão as consequências, portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Eles rejeitaram o conselho da sabedoria, agora eles irão sofrer a condenação de seus atos. Agora a sabedoria ela vai construir uma outra figura, de alguém comendo, ingerindo o fruto. Então, essa ideia de comer é um estilo de vida que foi cultivado, que foi alimentado por meio de decisões, por meio da rejeição da sabedoria, do conhecimento do Senhor. Essa vida foi construída ao longo de determinado tempo. E aí ela vai dizer que agora, nesse momento, eles irão, então, ingerir esse fruto. Eles irão absorver, eles irão sofrer as consequências de tudo aquilo que foi desenvolvido à parte do Senhor. O sentido dessa metáfora que ela constrói é que eles irão experimentar o desastre que está por vir. Aquela tempestade que foi apresentada, essa catástrofe que o texto apresentou, que virá de forma repentina, que foi introduzida lá no versículo 27. Tudo isso agora está sendo demonstrado por meio dessa imagem de alguém comendo do fruto da sua própria conduta e dos seus próprios conselhos, eles irão se fartar. O verso de número 32 e 33, o texto conclui dizendo o seguinte: os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Perceba que o discurso todo
Apesar de que há uma ênfase muito grande aqui nas consequências da rejeição, do não comprometimento dos ensinamentos da sabedoria, o versículo 32 conclui esse bloco, essa ênfase, e o versículo 33 ainda traz uma esperança. O versículo 33, se você observar aqui, ele vai dizer isso: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ou seja, o objetivo nesse discurso todo é que o ingênuo, que o tolo consiga compreender que o resultado final desse estilo de vida vai ser um resultado que vai trazer a destruição. Esse estilo de vida que está sendo construído dentro de uma perspectiva de segurança futura é um estilo de vida que traz grandes perigos e que a consequência será inevitável, será repentina, será catastrófica, será destrutiva. Mas o texto termina ainda assim com um apelo: os que me der, mais do que me der ouvidos, habitará seguro. Ou seja, essa ideia de segurança que o ingênuo, que o tolo deseja alcançar por meio da rejeição da sabedoria, só pode ser encontrado no temor, no conhecimento do Senhor. Essa é a característica. Aquele que se compromete com a sabedoria, ele habitará de forma segura, tranquilo e sem temor do mal. Esse é o nosso texto, é um discurso onde a sabedoria está falando ao jovem. A partir do capítulo 8, capítulo 9, nós teremos outros sermões, outros discursos que serão proferidos pela sabedoria, mas, por enquanto, esse é o nosso texto. Nós já fizemos aqui algumas reflexões ao longo do texto. Você pode estudar o texto, refletir, tentando entender as implicações para a sua vida pessoal, e assim você pode estar aplicando dentro do seu próprio contexto. Talvez você seja um seminarista que esteja exercendo somente essa função, ou talvez você seja um pai, uma mãe, um estudante que, paralelo ao seminário, você tenha um outro trabalho, um outro ministério, uma outra função, enfim. Dependendo do momento que você está vivendo, da fase, do ambiente, você precisa lembrar dessa verdade. A sabedoria está constantemente chamando a sua atenção. E no lugar onde você está, há sempre uma atitude, há sempre uma palavra, há sempre um comportamento sábio. E você deve se voltar para a sabedoria, para que, diante desse relacionamento com o Senhor, você consiga conduzir a vida dentro da sociedade, dentro do ambiente que você está inserido, de forma que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você se comprometer. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida.